Olá a todos, boa tarde. Desculpem, tarde de costas. Acho que ainda há ali uns lugarzinhos no sofá. Se quiserem estar mais de frente, peço desculpa, ficaram com o meu melhor lado. Acho que essa é a parte positiva da coisa, mas acho também que a importa está de frente. Obrigado, Carlos, obrigado, Inês, por se terem juntado aqui a mim nesta conversa. Aqui no World Café Santander de Espinho, também agradecer ao Santander e à Fundação Santander por nos darem sempre casa. Na verdade, este é o 10º de 10 episódios que gravámos neste espaço tão acolhedor e inicialmente desafiámos a Fundação Santander a fazer isto connosco porque há algumas organizações que em Portugal ainda se movem pela vontade de criar impacto em educação, como nós na Educa-te, com este podcast e não só. E na altura, não é, a resposta foi: vamos a isto e vamos abrir as portas, e gostávamos que vocês fizessem isto na nossa casa para mostrar que efetivamente também há um espaço aberto que se possa utilizar para ter conversas que importam. Inês, tu és uma de 3 irmãs que fizeste aquilo que não sei se é comum nos irmãos mais novos ou não fazerem, que é seguir as pisadas delas. Foste estudar medicina. É verdade. E há uma pergunta que eu acho que é sempre interessante de se fazer, que é como é que foi a escola para ti? Sobretudo o tempo da universidade. Estamos aqui com um professor universitário, que já vamos saber mais também sobre o seu percurso. Como é que foi para ti andar na escola? Acho que a parte mais importante da minha escolaridade foi, sem dúvida, o ensino pré-universitário, que foi mesmo edificante para mim. Quem sou eu enquanto aprendiz, o que é que eu gosto, como é que eu estudo, o que é que me faz os olhos brilhar, e isso depois entrou um pouco em confronto com o ensino na universidade, realmente. Ou seja, porque para mim é muito importante, enquanto aprendiz, lá está, ser criativa e encontrar e apaixonar-me em primeiro lugar pela matéria que eu vou estudar. E depois na faculdade senti que havia muito pouco espaço para fazer perguntas, para pôr em causa, para a criação mesmo. E daí eu ter encontrado na psiquiatria o meu lugar mais subjetivo, mais criativo, dentro do ensino da medicina. Foi uma salvação. Eu senti mesmo na cadeira de psiquiatria que tinha sido salva, porque não tinha ainda sentido o meu lugar. Enquanto filha mais nova, sem dúvida, segui as pisadas das minhas irmãs. Nunca pensei, acho que posso dizê-lo, nunca pensei seriamente noutra carreira. Tive ali uma dúvida existencial no 12º, se havia de ir para a atriz, assim, uma coisa muito, muito aleatória, mas tirei isso da ideia rapidamente. E, enfim, fui para a medicina. Acho que fui uma estudante muito, muito feliz mesmo, até à faculdade. Mesmo muito feliz. Até à faculdade? Até à faculdade. Então, como é que foste depois? Qual é o adjetivo? Sofrida, muito sofrida. Embora tinha um contraponto, que era, ao mesmo tempo que estava medicina, eu estava no conservatório. Comecei o música. Estudei canto lírico, e o ensino do canto classicamente começa-se um bocadinho mais tarde na vida, porque se considera que o aparelho vocal não está fechado. Enfim, eu comecei a estudar música no conservatório em 12º. E então tinha assim uma vida dupla, em que não me sentia, a certa altura não me sentia a 100% aluna de medicina nem a 100% aluna de música, mas globalmente acho que essa vida dupla me salvou também. É curioso falar nessa separação que existe na fase quase infantil ou pré-adulta, não é? E pós-adulta, não é? Esse marco dos 18 anos. Tu roubas uma frase do Saramago em que dizes que há um mote na tua vida, não é? Que é tentar não fazer nada na minha vida que envergonhasse a criança que eu fui. E eu tenho curiosidade, Carlos, em saber como é que o Carlos, que se calhar ainda não tinha esse magistral bigode e cabelos brancos de 15 anos, olharia para o Carlos de hoje, face àquilo que tem sido a sua carreira enquanto professor. Teria orgulho ou acha que há alguma vergonha? Como é que é essa relação Carlos jovem e Carlos hoje? Eu começo por saudar todos os presentes
e também uma saudação para aqueles e aquelas que nos estão a ouvir agora à distância, eventualmente no aconchego do seu automóvel ou em casa. E também não posso deixar de felicitar a Educat e a Fundação Santander pela realização deste ciclo de podcasts. Rodrigo, essa questão eu acho que é quase impossível de responder. Mas olhando para trás, eu acho que o Carlos de 15 anos não se envergonharia do Carlos de 67 anos. Até porque o Carlos de 67 anos provavelmente é mais jovem do que o Carlos de 15. E portanto acho que... Vamos lá ver o seguinte, eu como estudante, há aqui várias fases. E pegando até naquilo que a Inês referiu, e vamos pegar só no ensino superior. Eu fui 3 vezes estudante do ensino superior. Quando fiz a licenciatura, quando fiz o mestrado e depois quando fiz o doutoramento. Não fiz tudo de seguida, portanto foram 3 fases diferentes da minha vida. A licenciatura foi de facto um bocadinho mais pesada. E é interessante. Eu não concordo totalmente, a minha experiência não é um bocadinho diferente da Inês. Muitas vezes os estudantes entram na universidade e ao fim de um semestre ou 2 dizem isto é muito teórico. O que é que um estudante com 6 meses a aprender sabe se é teórico ou não? Nem sabe da prática, quanto mais da teoria. Mas garantem pé juntos que é muito teórico. Eu acho que mesmo no final de um curso uma pessoa não sabe se é teórico ou não. Só sabe ao fim de 60 anos. E uma coisa eu lhe garanto, o curso que eu tirei tinha muita teoria, mas era a teoria que eu precisava. Porque se não tiver uma boa teoria, há uma incapacidade grande para depois aplicar e desenvolver coisas na prática. Porque se eu só sei prática, eu só sei a prática aplicada àquele caso. Se eu sei a teoria, eu provavelmente levo uma caixa de ferramentas que me permite atuar em múltiplos contextos. Mas eu acho que aí entramos na velha história do ovo e da galinha, não é? Eu não preciso de saber para que é que serve um martelo e um prego até ter que precisar de um martelo e de um prego. É exatamente não isso. É? Ou seja, a forma onde nós, ou o lugar onde nós, o contexto onde nós aprendemos teoria, torna a teoria mais ou menos relevante. Sei lá, estou a pensar num amigo meu que é piloto. Piloto, está bem na vida, está organizado, entretanto tem espaço na vida dele para começar a estudar outra vez e vai estudar as coisas que gosta e meteu-se a tirar um curso de psicologia e o tipo está encantado com uma disciplina que tem, que é sociologia. Se falar de um rapaz que nunca foi um rapaz brilhante na escola, aliás até teve dificuldade em fazer o curso de piloto por alguma dificuldade em estudar. O tipo está com 19 naquela disciplina de sociologia e está encantadíssimo. E não há, se calhar, uma disciplina mais teórica do que sociologia, que é estar a olhar para, não é, aquilo que acontece socialmente. E por isso, eu acho que o contexto no qual nós aprendemos a teoria também dá outro valor à teoria. Sem dúvida, sem dúvida. Já agora, e continuando, porque eu depois tive a outra fase, que foi quando fiz o MBA. O MBA, pela sua própria natureza, um curso de MBA é um curso muito prático, muito profissionalizante. Tive a felicidade de o fazer, foi dos primeiros cursos da Universidade Nova de Lisboa, de MBAs. Vou falar no início dos anos 80. Foi uma lufada de ar fresco, muito diferente da licenciatura que me tinha dado a caixa de ferramentas. O MBA deu-me fundamentalmente, ensinou-me a utilizar as ferramentas. E depois tive a felicidade de voltar a ser estudante, uns anos mais tarde, quando estive em Inglaterra a fazer o doutoramento. E aí é uma experiência diferente, porque um trabalho de doutoramento é um trabalho de investigação muito isolado. Não tinha aulas, só investigava. São 3 experiências. Depois tenho uma 4ª experiência, que é como professor. Um professor é aquele que estuda toda a vida. Mas isso é diferente. Mas que é também um ponto curioso, que é... E não leva mal quando se disser isto. Eu vou fazer algumas provocações. Claro. É curioso que muitas das pessoas que mais nos ensinam na vida são aquelas que menos passam pelas experiências que nos estão a ensinar para termos no futuro. Porque enquanto professor, eu especializo-me em ensinar para que os outros que estão a aprender possam aplicar, não é? Aquela velha máxima de quem não sabe fazer ensina, que eu não concordo naturalmente, mas isto provoca, eu acho, num estudante universitário que entra numa universidade, não é, com esta dicotomia daquilo que faz sentido para nós, com aquilo que é aprender, com o valor que tem, com o amor que nós temos pela aprendizagem ou pelo tema, levanta muitas questões. Inês, tu tens prática, não é, e atendes. Como é que tu vês hoje
estas ambivalências do ser a existirem na cabeça de quem tem 18, 19, 20 anos, está naquela fase em que descobre agora uma nova realidade que é uma liberdade e ao mesmo tempo uma prisão. Como é que tu vês os miúdos hoje a viverem isto? É assim, a minha amostra é naturalmente enviesada, porque é a amostra de quem procura ajuda. Mas é uma amostra grande, porque eu trabalho fundamentalmente com o adulto jovem. E o que eu vejo é uma transição abrupta entre o que é o ensino secundário e a faculdade. Acho que há uma adultez por decreto, aos 18 anos, e uma sensação de estarem muito perdidos. Eu, ao início, quando comecei a atender adulto jovem, achava, principalmente aqueles que vinham diretamente da psiquiatria da infância e adolescência para as minhas mãos, portanto, tinham alta do médico aos 18, do médico das crianças aos 18 e chegavam a mim. E eu tinha uma ideia, uma fantasia, de que eles iriam ficar felicíssimos de eu não chamar os pais, porque é um protocolo dos médicos da adolescência mandar entrar os pais. E eu achei, estes gajos vão ficar felicíssimos, isto agora é uma liberdade. E depois comecei a ouvir perguntas assim, mas a medo, a doutora não vai chamar a minha mãe? Ou seja, comecei a perceber que eles queriam que eu chamasse a mãe. Ou seja, eles não se sentiam ainda... Adultos? Não queriam vestir essa liberdade toda porque não se sentiam confiantes para isso. Pronto, e isto aplicado ao ensino superior também vejo. Vejo que mudam de casa, perdem toda a estrutura que tinham, cama, comida, roupa lavada, explicador, perdem o contacto muito individualizado com o professor, que os gratifica, que os incentiva, isto quando a escola secundária é muito boa, claro. Perdem a sua rede, os universitários com quem eu trabalho, pronto, eu não disse ainda, mas eu trabalho especialmente com malta neurodivergente, portanto pessoas com perturbação de hiperatividade, déficit de atenção e perturbação do espectro do autismo, e para eles perder essa estrutura é um evento major na vida deles, ou seja, eu vejo pessoas completamente à nora, a precisar desesperadamente de uma estrutura e a ter dificuldade em encontrá-la. Pronto, portanto, eu sinto a angústia desta transição. Eu imagino assim, o secundário, imagino assim uns passarinhos no ninho e os professores e os pais são as pássaras-mãe que vêm dar comida no bico. E depois a universidade é tipo, agora vai e voa. E eles tipo... calma, mas ninguém me ensinou a fazer isto. Portanto, isto voltando à pergunta, que agora acho que me desvia um pouco. Sinto falta de uma oferta de uma estrutura mais sólida e às vezes sinto falta de professores que consigam apaixoná-los. Porque especialmente a malta com déficit de atenção, o primeiro ingrediente para aprender é estar apaixonado pela matéria. E acho que de alguma forma, na universidade, eu ouço pessoas de todos os cursos, atenção, todos, desde os cursos científicos, às humanidades, à malta mais do mundo das artes. Portanto, eu não estou a falar da minha experiência, estou a falar dos meus pacientes, vá. Parece que há uma certa expectativa do professor ser quase um canal de entrega de informação e escusando-se o professor dessa missão primeira de preparar os alunos para receber a informação, de os pôr disponíveis, de os pôr desejosos, entusiasmados. É isso que eu sinto, que há que do secundário para a faculdade se perde isso. Tipo, vocês aqui têm que aprender. No outro dia um aluno de engenharia disse-me isto que eu achei brilhante. Ele disse assim, é que aqui na faculdade as pessoas perguntam assim, perceberam? E no secundário perguntavam-me, fiz-me entender? E eu achei tão lindo aquilo que ele disse, porque acho que é mesmo isso. É tipo, está aqui ou chamar os alunos para aprender. Não sei, estou a generalizar e estou a ser injusta com muitas faculdades, atenção. Mas, no geral, as dificuldades que eu sinto dos meus neurodivergentes é um pouco isto. Os meus neurodivergentes é muito bom. Eu ouço-te e fico com uma sensação. A minha criança interior está a se sentir muito ouvida neste momento. A minha criança interior está muito abraçada.
Porque eu acho que, eu não sei, eu até tenho, ainda esta semana falava sobre isto, eu acho que tenho que fazer um diagnóstico de ADD, de, como é que se diz a sigla em português? PHDA. Não, mas essa é da hiperatividade. Há outra, só da déficit de atenção. A tua dúvida expressa a confusão real e legítima da população, que é a mesma sigla abraça duas apresentações completamente diferentes de uma mesma entidade neurológica. É perturbação de hiperatividade ou o ou está lá. déficit de atenção. Mas o termo está péssimo, porque começa logo por uma coisa que muita gente não tem, que é a hiperatividade. Pois é isso, que a mim nunca me fez sentido, mas a segunda parte da sigla sempre me fez sentido. Em inglês é melhor, porque é Attention Deficit, em primeiro, e em segundo, Hyperactivity Disorder. Exato. E o que é certo é que a evolução clássica é a diminuição da hiperatividade e nos adultos claramente o reino do déficit de atenção. Mas diz-me uma coisa, e vou querer saber, Carlos, da sua experiência, se vê isto ou não enquanto professor, porque eu acho que uma coisa é aquilo que nós vemos na sociedade entre os amigos e família, outra coisa é aquilo que uma médica psiquiatra vê no consultório, outra coisa é aquilo que um professor experiencia do outro lado na plateia, não é? Mas antes de irmos a isso, só porque tecnicamente fiquei com esta curiosidade, Inês, porque o que é efetivamente um déficit de atenção que pode, na verdade, ser apenas um fruto de contexto social onde nós somos continuamente demandados ou exigidos a dispersar a nossa atenção. Ou seja, o que é que diferencia um quadro psiquiátrico ou psicológico definido de um contexto onde nós não estamos a operar nas condições ideais para estarmos atentos? Certo. Então, isso remete-me para o conceito de etiologia da doença. Etiologia? Etiologia é a causa. Eu nem gosto de usar o termo doença porque eu subscrevo a tese de que PHDA e autismo não são doenças, são variantes da conformação cerebral. Mas enfim, usando a nomenclatura do modelo médico, a etiologia da PHDA é uma etiologia genética. É 85% explicada geneticamente. Cor dos olhos, 100%. Ser adepto do Futebol do Porto, errado. 0%. Não é errado. 0% genético. Pronto, neste espectro de causalidade genética, a PHDA é 80% genética. A parte do ambiente entra para esses 20% que faltam e para a forma como a PHDA se manifesta. Se tu estás numa sala em que tens aquilo que tu tens para estudar, que é um estímulo super saliente, cheio de cores, estimulante para ti, e não tens o telemóvel, não tens o sítio onde possas ver o último episódio do White Lotus, não tens os teus amigos a falar, é claro que nesse contexto a tua atenção vai para o estímulo que tu tens. Se tu, por outro lado, tiveres a tal sobreestimulação que temos hoje em dia, então a teu déficit de atenção vai ficar em altas. Agora, a causa não é o ambiente, a causa é a genética. Okay? Isto é importante que se perceba, porque há um discurso muito culpabilizante, até dos pais, relacionado com as crianças terem ou não PHDA. Porque não lhes dão educação, porque deixam-nas fazer tudo o que elas querem. É geneticamente explicado. Agora, a parentalidade que os pais escolham vai influenciar a expressão maior ou menor da PHDA. Percebeste a ideia? Percebi. Antigamente, em 1798, já havia descrições de déficit de atenção. 1798, não havia computadores, não havia redes sociais. E eu gostava de atender essas pessoas. Eu sei com o que é que elas se distraíam. Distraíam-se com a sua própria cabeça, abandonavam as tarefas a meio e iam fazer outras à mesma. Havia PHDA nessa altura, é só ler os relatos. Agora, a vida está complicada para quem tem PHDA. Os tempos que correm. Está muito complicada. Piorou. Pois, eu só sei da minha experiência, mas eu tenho isso de certeza absoluta porque é impossível viver na minha cabeça hoje em dia. Porque é isso que estás a descrever, a cada 30 segundos, cada bichinho que passa, metafórico ou não, é uma desculpa para se começar a concentrar noutra coisa. Mas não fazendo isto acerca de mim, gostava de saber qual é a experiência do Carlos, se vê isto nas salas, seja de uma perspectiva
formal de claramente há pessoas ali com um quadro, ou de uma perspectiva informal de há efetivamente um comportamento generalizado de desatenção e descuidado com o detalhe, ou com a matéria, ou até com o envolvimento com a aprendizagem. Vê isto, não vê isto? Eu vou começar por fazer um comentário sobre aquilo que a Inês disse e que subscrevo totalmente. De facto, os professores do ensino superior tradicionalmente não tinham sido treinados para ser professores. Uhum. Digamos, um professor do ensino superior é alguém que provavelmente tem boas notas e pelo facto de ter boas notas teve acesso a uma carreira no ensino superior, mas ninguém se preocupou propriamente a dizer como é que se dá uma aula. No ensino secundário a coisa já tinha começado há muito mais tempo. Atualmente não é bem assim, porque no ensino superior e na universidade à qual eu pertenço, por exemplo, já há um programa relativamente intenso de metodologias de aprendizagem, dirigido a professores. Mas tradicionalmente isso não existia. Dado por quem? Digamos, organizado pela própria reitoria aos variados níveis, nomeadamente uma coisa que a Inês falou e que eu subscrevo totalmente, que é, eu na realidade se quero, em primeiro lugar, o papel do professor não é ensinar, é facilitar a aprendizagem. E isto pode parecer assim, mas isto é uma questão de palavras, não é. Porque quando eu falo em ensinar, e aliás o termo que se utiliza é ensino, quando falo em ensinar significa que o artista principal é o professor. Quando eu falo em aprender, significa que os artistas principais são os alunos. Pronto, o foco muda logo. E nós hoje sabemos que o importante não é ensinar, não é o transmitir o conhecimento, mas é o ajudar os estudantes a desenvolverem. E não é só conhecimentos, fundamentalmente 3 coisas: conhecimentos, competências e atitudes. Conhecimento é o saber, competências é o saber fazer, e a atitude é o saber ser e estar na vida. E é por isso, isto não tem que ser por esta ordem. Provavelmente eu se quero captar a atenção, eu tenho que começar desde logo por trabalhar a atitude. Talvez valha a pena contar uma boa anedota. Talvez convenha. Por isso é que eu digo, às tantas eu hoje sou mais novo do que quando tinha 15 anos. Se eu quero captar a atenção de quem tem 20 anos, o melhor é parecer que tenho 18. Certo? Pronto. Sou eu que me tenho que pôr ao nível deles e não esperar que eles se coloquem ao meu nível. Vou contar uma coisa. A Faculdade de Economia, do qual, enfim, onde eu fiz toda a minha carreira, como professor, os alunos organizam uma semana de economia por alturas do mês de março. Não é a queima das fitas. É uma espécie de queima das fitas só para os estudantes de economia. Semana de economia. Tem em comum com a queima das fitas porque tem muitas festas. Portanto, aqui todos os dias tem festa e tem copos à noite, etc. Eu, nesse ano, isto passou-se há 2 ou 3 anos, eu dava aulas à segunda, quarta e sexta, aos mesmos alunos. Na segunda-feira tive alguns alunos, na quarta os alunos praticamente desapareceram, e nessa altura eu ainda ia ter sexta. Eu disse-lhes, olhem, na sexta-feira, qual é a festa que vão ter? Eles disseram onde é que era a festa de quinta-feira à noite. Eu disse, olha, por via das dúvidas, vão à festa e não apareçam à aula. Ei, o professor é o maior e tal, a próxima vez tem que vir connosco. Eu pensei como eles pensavam. O normal seria que eu dissesse, não vão à festa e venham mas à aula. Talvez eu tivesse conseguido passar mais algum conhecimento, mas tinha perdido a turma toda naquela altura. Mas aquilo que eles fizeram foi convidar-me para também da próxima vez ir à festa com eles. Por acaso eu acabei por não ir, porque as circunstâncias não se propiciaram. Mas é isto. Um professor tem que ser um facilitador. Não tem que ser alguém que debita. Aliás, é muito interessante, por exemplo, a questão dos slides. Os slides, antes eram acetatos, agora são slides. Nota-se logo, um professor que não sabe dar aulas tem slides cheios de coisas escritas. Aquilo não é para os alunos aprenderem. Aquilo é a cábula para o professor não se esquecer do que tem para dizer. Um bom slide tem uma fotografia e provavelmente tem uma palavra. Basicamente aquilo que Paulo Portas faz na TVI. Não precisa de mais. Quando eu vejo um professor com um slide cheio de matéria, significa uma coisa. O professor não sabe o que é que vai dizer. E, portanto, precisa de ler o slide. Os alunos nem conseguem ler porque a letra é tão pequenina. Pronto.
E estamos a falar de uma coisa, de uma forma de estar em aula totalmente diferente. E isto é possível na minha área, que é Economia e Gestão. É possível na área da medicina, é possível na área das humanidades ou na área das tecnologias. Há áreas do conhecimento em que há uma maior abertura, uma nova postura do professor. Provavelmente a área das tecnologias, pela sua ligação às empresas, eu diria que é mais aberta e, por exemplo, as humanidades tendem a ser menos abertas. Mas ter professores à moda antiga ou professores que são simples, e o simples é entre aspas, facilitadores da aprendizagem, encontra-se em qualquer área do conhecimento. Depende muito da postura do professor e da maneira como ele vê o seu papel dentro de uma sala de aula. De uma sala de aula que não tem, na realidade, isto é em sentido figurado, não tem que ter 4 paredes. Eu dei imensas aulas fora da sala. Dei e dou muitas aulas fora da sala. Do que é atrasado, houve uns alunos que na preparação de uma apresentação viemos todos cá para fora porque eles tinham montado uma cama elástica e, portanto, o trabalho de grupo tinha a ver com qualquer coisa e eles acharam que era oportuno ter uma cama elástica. Fantástico. Pergunta-me assim, mas ainda se lembra daquilo que eles apresentaram? Não. Mas da cama elástica já não me esqueci. E eles também não se esqueceram. Qual é a importância, porque há muito esta discussão nos meandros mais técnicos de como é que a educação deve ser feita. Há muita discussão da abordagem mais humanística e de uma abordagem, se quisermos, provavelmente não é a palavra mais adequada, mas mais baseada naquilo que a estatística nos mostra que resulta. Não é? Sei lá, por exemplo, há um dado que diz que uma criança tem muito mais propensão a ter gosto por ler, quanto mais ler do que se for o contrário. Ou seja, se eu obrigar uma criança a ler, estou a contribuir para que ela aprenda o gosto pela leitura. Por outro lado, uma abordagem mais humanística questionará esta forma de colocar a criança num ambiente prazeroso de leitura e dirá, tens que encontrar outras maneiras para levar a criança a querer ler. E por isso há muito esta discussão de, não é uma abordagem um bocadinho mais ditatorial, porque os dados nos mostram que isto gera resultados, ou por outro lado, uma abordagem um bocadinho mais compassiva e empática, tentando criar um ambiente para que a própria aprendizagem surja, não é? Inês, onde é que tu vês que o fator emocional na relação com o nosso desenvolvimento, seja ele formalmente na educação ou informalmente noutros contextos, onde é que ele entra? É fundamental. A ligação do... Aqui fala professor, mas pode ser um mestre, pode ser um mestre de jiu-jitsu, pode ser o chefe dos escoteiros. A ligação do aluno a quem lhe está a passar informação é completamente modificada pelos afetos. Quando nós perguntamos a qualquer pessoa quais são os professores que mais te marcaram, vê-se bem logo no não verbal que há uma ligação afetiva a esse professor. Basicamente, no cérebro, para aprendermos, a pessoa pode ser neurodivergente ou não, mas as etapas da aprendizagem no cérebro são todas iguais. A primeira coisa que tem que acontecer tem a ver com os circuitos do why. Porquê é que eu quero aprender isto? E os circuitos do porquê são os circuitos dos afetos. É o sistema límbico. É aquele entusiasmo que o professor pode ou não transmitir. E aí o afeto está completamente indissociado. Portanto, porquê é que eu quero aprender? Põe o aluno disponível. Ou seja, como se nós puséssemos no máximo uma coisa chamada neuroplasticidade, que é a possibilidade de os neurónios criarem novas sinapses. Já agora, esta mínima informação que vos vou dizer agora valeu um prémio Nobel da Medicina ao Eric Kandel, que é aprender igual a criar uma nova sinapse no cérebro. Portanto, a primeira coisa é o porquê, que faz com que os neurónios se disponibilizem para essa criação de novas sinapses. E aí os afetos são importantíssimos. E os afetos, assim, nós podemos pôr a pessoa afetivamente ligada a nós, ou como disse, através de uma piada, ou identificando-se connosco, com a nossa forma de estar no mundo. 1001 formas existem de despertar afetivamente os alunos. A seguir são os circuitos do what.
O quê? Como é que nós vamos apresentar a informação? Nós vamos pôr estes slides assim, com as letrinhas pequeninas, super inacessíveis, por exemplo, a quem tem déficit de atenção, que vai olhar para aquilo, vai mentalmente vomitar, ou vamos usar uma apresentação multissensorial, ora ponho um vídeo, ora falo, ora levanto-me, ora simulo o que estou a fazer, ora digo aos alunos para se levantarem uns segundinhos. Portanto, isto é o what. Como é que eu apresento a informação? São os circuitos, no cérebro são os circuitos da representação. É uma zona mais atrás no cérebro. Finalmente, temos os circuitos do how. É onde o aluno demonstra ou não aquilo que sabe. Onde estão impactadas as funções executivas. Aqui é que o déficit de atenção verdadeiramente impacta. Como é que eu vou responder no exame? Se eu consigo organizar a minha resposta? Se eu consigo manter a minha atenção no início igual à que tenho no fim do exame? Se consigo evocar a memória para responder à pergunta, ou se tenho a famosa branca e que de repente parece que não, por mais que me esforce, não consigo localizar o conhecimento. Portanto, porquê, o quê e como. Um professor que aprenda a fazer estas 3 coisas super bem e, sobretudo, que se disponibilize para perceber como é que pode adaptar-se ao tipo de aluno que tem, é um professor fantástico. E os meus doentes localizam na sua biografia, sem pestanejar, o professor que os salvou, e que os salvou neste sentido, que lhes permitiu aceder ao seu potencial. Ou seja, é aquele aluno que já está descrente, meio que desistiu da escola, ou de repente tem aquele professor que o motiva de tal maneira que ele consegue ter uma excelente performance e de repente entrou em contacto com o seu potencial. Opá, foi eu afinal, eu até sou capaz. Esses professores fazem estas coisas todas, sendo que, se tivesse que escolher uma, a mais importante é os afetos. Não tenho a menor dúvida. É o professor que instila esperança, tu vais conseguir, estou-te a ver, tu consegues, tens potencial, e que pode às vezes desconfirmar uma narrativa que o aluno já teve durante vários anos de tu és isto, tu és preguiçoso, tu és lento. Infelizmente essa narrativa às vezes começa dentro de casa. E que, portanto, pode salvar. Eu acho que o termo é salvar. E eu tenho pessoas na consulta que são ultra bem-sucedidas, por exemplo, sei lá, que trabalham na Google, que trabalham... Algumas pessoas até ficam privilegiada de estar na presença delas, de ouvir o que elas pensam. E que vai saber aí na história, foi por um triz, estavam quase a desistir do seu percurso académico, quando de repente aparece aquela figura mágica que os salva. Uhum. Portanto, respondendo à tua pergunta, os afetos são o principal. Sim, eu sinto que é um tema super delicado depois na hora de estar no papel de decisor. O Carlos foi reitor da Universidade de Porto, ou pró-reitor. Sim. Não sei qual é a diferença também. Não sei se alguém sabe. O reitor está acima. O reitor está acima. Sim, para mim exato. o Carlos estava muito mais acima, digo-lhe já. Enquanto para o reitor, de certeza que... Era muito melhor ser para o reitor, porque assim... Não tem que levar com as balas. Exatamente. Um reitor é uma pessoa que sempre que alguma coisa corre mal, a culpa é dele. Sempre que alguma coisa corre bem, o mérito é dos outros. Exatamente. Portanto, aconselho a que ninguém queira ser reitor. É um cargo muito difícil. Mas eu imagino que seja efetivamente um desafio muito grande lidar com estas noções, porque a educação, como conceito, é um lugar vivo. É um espaço que bebe de opiniões, não é? E é um lugar que, para existir, é sempre fruto de contribuições de várias pessoas que têm experiências pessoais diferentes, experiências profissionais e académicas diferentes, valências e competências diferentes, e que isto pode provocar experiências muito frutíferas, outras menos frutíferas. E há sempre este risco, e dá a sensação, não é? Falávamos antes de entrar, as conversas sobre educação tendencialmente são um bocado chatas. São um bocado cinzentas, não é? Porque eu acho que se tira um bocadinho este lado brilhante da educação, que é a vida que ela traz, não é? E foca-se muito nos resultados e naquilo que se consegue fazer de forma convergente, e perde-se um bocadinho esta noção divergente que existe na vida
não só nos neurodivergentes, mas eu acho que todos nós temos um lado divergente em nós, que é esta capacidade criativa, no sentido da nossa capacidade de criar. Sei lá, estou a pensar, está aqui um amigo que fez faculdade comigo, que já não vejo há não sei quantos anos. Eu e o Quaresma éramos duas pessoas, como 80% das pessoas que fizeram faculdade connosco diriam, pá, este gajo à partida não vai dar grande coisa. Porquê? Porque íamos ser avaliados perante os nossos resultados académicos, e pá, que não eram brilhantes. Felizmente tínhamos uns aos outros, podíamos cabelar um bocadinho para ajudar a ultrapassar umas certas dificuldades. Mas eu acho que quem estava no lugar de tomar decisões sobre como é que a nossa aprendizagem devia ser, havia ótimas intenções para dizer, pá, esta é a forma como eu vou formar grandes engenheiros. Acho que com a maioria das pessoas fracassaram brutalmente. Problema, se calhar nós próprios estávamos no sítio errado, não é? Porque eu acho que não fui feito para ser um bom engenheiro. E por isso houve um sucesso na minha falha, não é? Rodrigo, deixe-me começar exatamente fazendo um comentário sobre a sua primeira referência, quando disse que eu fui pró-reitor. Talvez valha a pena aqui, porque nós estamos a incidir muito sobre o ensino superior, e talvez só esclarecer aqui um ponto que é prévio, que é para enquadrarmos o ensino dentro do ensino superior. As universidades, quando digo universidades, digo no sentido mais lato, porque incluo também aquilo que em Portugal se chama o ensino politécnico. Portanto, estamos a falar de ensino superior. Na realidade fazem três coisas. Tem toda uma parte de ensino, e para muita gente a universidade é o sítio onde tiraram o seu curso, e portanto tem uma vertente, só conhecem essa vertente. Mas depois as universidades têm outro papel importantíssimo, que é a investigação, produção de conhecimento. Essa é a segunda missão das universidades. Não só ensinar, mas investigar e produzir conhecimento, que é fundamental para o desenvolvimento das sociedades. E em terceiro lugar, e este é mais recente, fala-se hoje muito na terceira missão das universidades. A terceira missão é tudo aquilo que as universidades fazem de forma proativa para contribuir para o desenvolvimento económico, social, cultural e ambiental da sociedade na qual se inserem. Mas o que é que as universidades fazem? Fazem o seguinte, fundamentalmente, têm um papel importantíssimo de transferência de conhecimento gerado para a sociedade, de forma a dar origem a produtos, a serviços competitivos por esse mundo fora. Pronto, só para termos uma noção, porque muitas vezes para nós uma universidade é apenas o sítio onde se ensina. Voltando à sua questão, é verdade que o ensino é muitas vezes visto de uma forma, eu diria, muito tradicional. Muito tradicional. Muito, digamos, num sentido apenas de passar informação. Uma das coisas que eu procuro fazer em sala de aula é criar uma tribo. Eu, quando tenho 20 ou 30 pessoas à frente, eu não tenho 20 ou 30 pessoas. Eu tenho um grupo. Não é um conjunto, é um grupo de pessoas com relações entre elas, e se não têm relações entre elas, também me compete a mim criar esse tipo de relacionamento. Há uma frase que, por exemplo, meus alunos conhecem, porque eu digo muitas vezes, tem a ver com marketing, que é ser mais um é estar a mais. Ser mais um é estar a mais. Eu só não estou a mais se for diferente dos outros. Porque se eu for mais um, não estou cá a fazer nada. Sou mais um. Isto é tão importante e tem tanto a ver com o ADN que os meus alunos, desde a primeira aula, treinam ser mais um, e eles levantam-se todos, é estar. Vamos treinar aqui. Ser mais um é... Estar a mais. É fraquinho. Isto é muito fraco. Ser mais um é... Estar a mais. Com mais força. Ser mais um é... Está a ver? Isto repete-se todas as aulas. É um ritual. É um ritual que dá sentido de pertença. Eles sabem que passam a fazer parte de uma tribo. E isto eu estou a trabalhar a emoção não só do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo. Com uma característica. Sou eu o chefe da banda. Não porque seja em cima do estrado. Aliás, eu digo, tirem-me já o estrado daqui. O estrado só serve para mostrar que a pessoa é importante.
põe aqui um estrado com 20 centímetros de altura, eu sou importante, sou imã de estrado. Não quero estrado para nada. Claro, na maior parte dos casos o estrado não sai. Mas quando eu ponho as pessoas, ser mais um eles sabem, este é o chefe da banda. Porque aquilo que se espera de um professor é que seja o líder. Mas um líder não é uma pessoa que manda. É uma pessoa que está ao lado dos outros para os ajudar a encontrar o caminho. E isto sim, isto é muito diferente daquilo que é o ensino tradicional. Devo também dizer, e aí não tenho experiência, mas aplicaria isso a um aluno de 6 anos? Não sei. No ensino superior posso garantir que dá muito efeito. As pessoas são livres de aprender aquilo que querem e compete-me a mim fazer com que as pessoas gostem de aprender aquilo que a mim me interessa que elas aprendam. Com 6 anos aqui a Inês certamente que estará mais habilitada a falar do que eu. A nível de ensino superior, por exemplo, vou dizer uma coisa. Eu em muitas universidades por onde passei, as presenças eram obrigatórias. Presença do aluno na sala. Eu nunca controlei presenças. Só está quem estiver lá de boa vontade. Aliás, eu digo, para estar aqui contrariado, mais vale ir embora porque está a consumir oxigênio. Estamos a prejudicar a todos. Na pior das hipóteses, antes estava a falar por lado, agora está nas redes sociais. Pronto, pior ainda. Só está quem quer. O papel do professor é fazer com que as pessoas queiram estar. Eu acho que esse lugar de querer estar remete-nos para uma outra questão bem mais existencial, que é onde é que eu estou? E mais do que onde é que eu estou, é porque é que eu estou aqui. Eu, aluno. Aliás, eu pessoa. Sem dúvida. Aliás, a Inês começou exatamente por dizer. A primeira questão é o why. Eu até costumo, quando faço a apresentação de uma disciplina, vamos supor que é uma disciplina que as aulas são das 6 às 9. A primeira coisa que eu digo é, de facto, porque é que vocês vão estar aqui e não vão estar no café a tomar um fino? Fossem em Lisboa, seria uma Imperial. Eu tenho que ser suficientemente apelativo para que eles achem que vale a pena não estar com a família, não estar com os amigos ou não estar no ginásio e estar metido dentro de uma sala. Mas eu acho que o Carlos é professor neste momento também na PBS, na Porto Business School, e que acaba por... Que é uma formação executiva. Exato, ou seja, já se sabe que à partida eu consigo tomar decisões em maior paridade com aquilo que eu quero para a minha vida. Quando eu tenho 18 anos, eu costumo brincar contando a história de quando eu fiz a primeira vez e a única vez a matrícula no secundário. Eu vinha de um colégio inglês e disseram-me, não é, tens que ir fazer a matrícula, e eu questionei, mas eu não tenho carta, não é? Porque para mim matrícula era aquilo que se usava nos carros, não é? E por isso eu não sabia o que era, e foi esta dúvida que eu não sabia ia ter um impacto tremendo na minha vida, porque ia escolher a área de ensino no secundário, que ia determinar as possibilidades de escolha na universidade, queria determinar a carreira que eu poderia ter acesso, queria determinar a condição potencial de vida que eu ia ter acesso, nomeadamente de suportar uma família, de atingir objetivos pessoais que vão muito para além das escolhas de carreira. 15 anos. Não é fácil. É só isto que estava em causa. Não é fácil. Era só isto que estava em causa. Não é fácil a pessoa escolher. Agora, à medida que nós vamos avançando no tempo e na vida, e sobretudo na adolescência, entrando na fase, não é, pré-adulta e adulto jovem e tudo mais, nós vamos sendo uns mais, outros menos. Eu se calhar aqui meto só o chapéu em mim, mas acho que de certa maneira todos, até porque se confirma, não é, mais tarde, isso até hoje estar associado a questões de longevidade, não é? Este sentimento de propósito, de eu saber porque é que eu faço alguma coisa. Essa é uma pergunta que nos toca a todos, não é? E nós muitas vezes acabamos por ser vítimas das nossas próprias escolhas, numa altura em que nós não estávamos preparados, nem tão pouco informados para tomar essas decisões. Nem tão pouco sabíamos qualificar a pergunta. E por isso a pergunta que eu faço é: um jovem que esteja a passar por uma situação destas de divergência existencial, em que eu não sei porque eu sei porque é que eu estou na aula das 6 às 9, porque eu estou neste curso, mas eu não sei porque é que eu estou efetivamente neste curso, não é? Onde é que entra este questionamento? Rodrigo, peço desculpa, deixe-me só corrigir e agora vai dizer se eu tenho razão ou não. Não diga que é vítima das suas escolhas.
Mas a vítima Porque pode ser bom. vítima é má palavra, mas enfim, agora Sim, a Inês, sou fruto das minhas escolhas, tudo bem. Sou fruto, tudo bem. Que é tudo bom bem. porque tem a liberdade de escolha. Sim, mas há Passar-lhe a bola. há uma resiliência necessária a ser desenvolvida para passarmos de vítima a fruto. E não vem de borla, vem com preço. Somos sempre fruto, em parte, das nossas escolhas. Não é? Mas Nunca vítimas, mas há um preço, fruto de... Mas há um preço a pagar e eu gostava muito de poder ver um lugar, e não sei se isto é possível, é uma utopia se calhar, mas acho que temos que ser alimentados por elas, que é um lugar, socialmente falando, onde nós podemos crescer como frutos imediatamente, sem termos que passar pelas coisas que efetivamente nos marcam, às vezes com cicatrizes bem fundas, para que possamos chegar ao lado bom da história, não é? Ao capítulo onde as coisas são mais fáceis. Não sei se não fiz uma pergunta, mas Acho que os caminhos que os jovens sentem como possíveis também são muito curtos. Eu acho que o ensino pré-universitário tem uma escassez muito grande de instigar o pensamento criativo, as artes, as humanidades até a certa altura, o movimento, a dança, o teatro. Acho que há isso não vai dar em nada, nunca vais ganhar dinheiro disso. Estou-me a lembrar de um grande amigo meu que é compositor e que ele sobreviveu a toda a vida a lhe dizerem que ele não ia ser ninguém, e agora é dos meus poucos amigos músicos que ganham muito dinheiro, digamos assim. Porque ele... E às vezes eu, quando tenho uma dúvida, sei de tomar uma decisão assim mais atravessada, ele diz-me coisas tipo: tu não ouças ninguém, segue a tua intuição. E ele passou ao lado mesmo de uma vida muito diferente se não tivesse tido essa convicção profunda de que a vida dele era na música. Pronto, tinha uma família muito conservadora e que não devia ir para a música, enfim. Portanto, acho que essa escolha é muito difícil, é muito precoce e ainda por cima, se calhar noutros países não será verdade, mas no nosso eu acho que há escolhas que estão automaticamente condenadas porque se acha que não vão dar em nada. Acho mais a parte das artes, se calhar, e tudo o que é o pensamento criativo é muito pouco incentivado. Há poucas aulas de pensamento crítico, há professores que parecem que se sentem ameaçados ou ofendidos, que os alunos perguntem, que ponham em causa. E para mim, eu acho que isso é a maior evidência do sucesso do professor. Porque o aluno foi à aula, podia não ter ido, portanto, se fez aquela pergunta é porque está lá. 2, teve que estar atento à matéria para formular sequer uma interrogação acerca dela. Se não estivesse atento, não se lhe ocorria nenhuma questão. 3, e talvez mais importante, há no professor a criação de um ambiente de segurança tal que o aluno possa mostrar que não sabe. E eu acho que eu no ensino superior vejo pouco muito pouco disso. Parece que ficam muito ofendidos com as perguntas, com o que me parece ser a maior evidência de sucesso do professor. Mas voltando aos caminhos, concordo contigo, acho que é super precoce. Identifico mais com modelos em que a pessoa é bombardeada por muito mais ramos antes de tomar uma decisão. E também gostei do que tu disseste há bocado, quando estavas em engenharia, que tinha sido um erro. Como é que tu disseste? não sei, o meu PhDA não me permite saber. Não me lembro. Que a certa altura tinhas mudado de carreira ou que tinha sido um erro, mas que tinhas ido a tempo, qualquer coisa assim. Era a ideia que transmitias. Isso também é bonito, que é esta ideia de que, voltando ao Saramago, que sempre que chegamos ao lugar onde nos esperam, ou seja, nós podemos fazer muitos caminhos e se não tivermos felizes num determinado nicho, mudamos para outro. Isso é ok. O pior de tudo é ficar num sítio
que não é de todo talhado às nossas características. É uma ideia que é muito importante na neurodivergência, é esta, de nós construirmos o nosso próprio nicho. Se eu aqui não estou concentrado, eu vou construir um sítio onde eu esteja concentrada. Se neste posto de trabalho não há condições, eu vou pedir à medicina, à saúde ocupacional, para me deixar usar fones de cancelamento auditivo, vou explicar ao meu chefe que de 15 a 15 minutos tem que fazer uma pausa para dar 2 voltas ao coworking, sei lá, tentar adaptar. Nunca estamos condenados a um determinado nicho, contexto, etc. No caso do ensino superior, isto não está a dar para mim. Felizmente agora a Universidade do Porto tem este compromisso já há alguns anos. Vou pedir um estatuto de estudante com necessidades educativas específicas, eu vou precisar de fazer o exame num sítio silencioso, eu vou precisar de mais tempo, eu vou precisar dos slides com antecedência, eu vou precisar das aulas gravadas, porque eu só aprendo ouvindo. Tudo isto é possível, se calhar, quando nós éramos universitários. Era uma vergonha pedir tal coisa ou nem sequer falava. E hoje temos esta possibilidade de nos aproximarmos o mais possível do lugar onde nos esperam. Mas, Inês, há um lado de mim que apesar de ficar muito encantado com essa visão, fica preocupado com a mesma, que é tudo o que tu disseste começa com eu preciso. Não há um risco de nós nos tornarmos também muito autocentrados e limitados pelas nossas necessidades especiais, que todos temos em qualquer contexto, mas que, vivendo em sociedade, nós também não podemos impô-las a todo momento. Não há um risco de nós nos estarmos também a transformar numa sociedade demasiado egocêntrica e agora vou ser... Eu acho que isto não tem visibilidade suficiente para ninguém aqui ser cancelado, mas quase correndo esse risco, não é? Para nós queremos ser tratados de uma forma demasiado especial e sensível. Olha, eu acho que nós temos que ser tratados de uma forma especial. Aquela máxima do todos diferentes, todos iguais, para mim é a maior treta, é a maior armadilha, porque nós somos todos diferentes. Ponto final. É impossível que nós apliquemos a mesma metodologia de avaliação a 100 pessoas e que haja justiça, porque há um que demora mais tempo a ler. E o objetivo do exame é que o aluno mostre aquilo que sabe. E se tu não adaptas para esse estudante o tempo, o que ele vai mostrar com o exame é a sua velocidade de leitura. Agora apetecia-me dizer mais asneira, Bela. Diz, estamos no Porto. Bela merda de exame, não é? Tu queres avaliar o que ele sabe. Se tu não estás a perceber o que eu quero dizer, se tu não adaptas à especificidade do aluno o método de avaliação, estás a cometer uma gravíssima injustiça. Se tu não pões o exame num tipo de letra que seja ajustado a um disléxico, tu vais avaliar a dislexia da pessoa. Ela vai ter, por exemplo, ler. Vamos imaginar que, voltando à velocidade de leitura, que é mais fácil de perceber, uma pessoa que tem que seja realmente mais lenta a ler e que só consiga ler 3/4 do exame. Portanto, há 1/4 do exame que ela nunca chegou a ler, nunca chegou a ter a oportunidade de responder. Portanto, a nota máxima que esta pessoa vai poder ter, máxima, o que seria o 20, passa automaticamente a 15. Certo? Estou a fazer bem as contas, acho eu. Isto é uma profunda injustiça. A não ser que tu me digas assim, mas é que esta pessoa, a profissão dela vai ser ler. Ok. Então, não, mas na verdade não, há aquele exame dos Estados Unidos que os tipos fazem para entrar em... O LSAT. O remate. Não, o LSAT é o de Direito, se não me engano. Okay. Acho que é o LSAT, não importa, mas é um exame tipo que toda a gente tem que fazer para entrar em Direito. E eles fizeram uma análise, um tipo que é o Malcolm Gladwell, que escreve, que é jornalista e autor, faz esta análise de investigar quais são as características fundamentais para ser um bom advogado e quais são as competências necessárias para ter bons resultados naquele teste. E são diametralmente opostas. Aquele teste obriga-te a saber grandes quantidades de informação de cor e a responder num tempo ultra curto para a complexidade das questões e que vem tudo em formato, penso, de escolha múltipla. E para ser um bom advogado, tu tens que passar longas horas, em longos períodos de concentração, a digerir informação que tu não sabes de cor, sobre a qual tens que formular raciocínios complexos.
E por isso, o sistema de avaliação que qualifica as pessoas para terem uma carreira de sucesso numa determinada área é um que está construído para avaliar aquilo que tu não precisas de fazer na tua carreira. Não é? E se calhar trago isto até para o contexto universitário. Eu acho, esta é a minha opinião, Carlos, que as universidades vão enfrentar aquilo que podemos chamar o síndrome Toys R Us ou o síndrome Blockbuster, que é, elas vão tornar-se obsoletas. Porque, como disse, as universidades existem, em parte, colocou uma grande nota na componente de avaliação das universidades, na sua capacidade para gerar conhecimento, criar valor, não é, de conhecimento para a sociedade. Ora, se nós perguntarmos a uma sala cheia de pessoas que vão para a universidade, porquê é que vais para a universidade, elas vão dizer para poder ter um bom emprego. E por isso, há um mismatch, tal como neste exemplo do exame, há um desajustar, não é, daquilo que é a oferta de valor acrescentado que uma pessoa procura da universidade para aquilo que é o motivo existencial de uma universidade. Já para não falar que nenhum professor universitário é avaliado pela sua qualidade de ensino, é avaliado pela sua qualidade de investigação. Exatamente. Não é? Por isso há um risco das universidades desaparecerem enquanto veículos de ensino, não necessariamente enquanto veículos de investigação, mas porque com os cursos alternativos e com a formação ao longo da vida e com as formações executivas, mesmo que não sejam para executivos, não é? Formações mais técnicas, o ensino profissional que está a dar cartas no ensino secundário, sei lá, eletricista, canalizador, hoje em dia são carreiras que pagam tanto quanto a tua. Ou mais. Ou mais. Exato, não é? Exato. Para que é que eu vou para a universidade fazer 5 anos de marketing? Um soldador provavelmente é uma pessoa muito bem paga. Não é? Não tem estatuto social, mas é bem pago. Mas agora deixe-me dizer uma coisa. Isso é bem verdade. É verdade aquilo que eu disse que vão extinguir as universidades? É verdade em relação... Vamos lá ver o seguinte. É verdade em tese. As universidades podem desaparecer, como tudo na vida pode desaparecer. São das instituições mais antigas. A universidade, enquanto instituição, tem 1000 anos. A Universidade de Bolonha foi criada há perto de 1000 anos. Vamos lá ver o seguinte. Qualquer universidade tem tendência para desaparecer se não se adaptar. E tem de se adaptar. Pronto. Esse é o ponto. Se continuar na mesma como era, vai desaparecer. Vou dar aqui um exemplo muito simples. Eu não sei se alguém que está aqui presente ou que nos está a ouvir neste momento já foi à Universidade de Évora. A Universidade de Évora é a segunda mais antiga do país, a seguir a Coimbra. Ela foi criada no século XVI. Depois esteve fechada durante 250 anos e depois voltou a abrir há relativamente pouco tempo. A Universidade de Évora, na parte mais antiga, as salas de aula têm um púlpito, como nas igrejas. Umas escadinhas, tem lá o púlpito. E era o sítio onde estava o professor. E ainda mantém isso hoje. Claro, tem secretárias para os alunos, etc., mas o púlpito ainda lá está. Qual era a função do professor? A função do professor era ler. Ele lia a aula. Por isso é que, ainda em português, não há muitos anos, se chamava um lente. O professor universitário é um lente. Vem dessa tradução. Em inglês chama-se lecturer, que ainda utilizou a palavra, é o tipo que lê. Estamos a falar de uma tecnologia que era usada no século XVI. Com a massificação da imprensa, imaginem o que é que uma universidade e um professor pensou. Vou ficar desempregado. Aquilo que era a minha função, que era ler, e eles já não vão precisar porque eles compram um livro e vão ler para casa. Estou perdido. A universidade teve que se reinventar. De facto, ler hoje nós sabemos que não chega. É preciso mais além. Portanto, eu não seria tão catastrofista, dizia assim, aquelas que não souberem adaptar vão desaparecer. Mas há necessidade de adaptar. E há necessidade de adaptar, desde logo neste aspecto que você tocou, Rodrigo, que eu acho que é muito interessante. É que o sucesso escolar não tem nada a ver com o sucesso profissional. Ponto. Eu tenho imensos colegas que eram, digamos, alunos fraquinhos. E se eu medir o sucesso profissional, que é errado, por aquilo que ganham, provavelmente os mais fracos são os que ganham mais. E aqueles que tinham mais notas são os que ganham hoje menos. Mas eu estou a utilizar uma má métrica. Está bem? Pronto. Não, mas é a métrica que nos afeta a todos. E por isso ela é uma má métrica, mas é a métrica, ou uma das métricas. É uma das métricas. Que nos assolam, não é? O sucesso escolar
não tem nada a ver com sucesso profissional. Muita gente tirou 10, 11 e 12 porque tinha outro tipo de interesses. Ou, nomeadamente, andava na Associação de Estudantes, nomeadamente a organizar greves, mas isso tornou um líder, por exemplo, ou uma líder, ou fazia parte de voluntariado, ou disto ou daquilo, e chegou ao fim e disse, só teve um 11 ou um 12. É um aluno fraquinho. Mas quando entrou no mercado de trabalho, provavelmente foi mais bem sucedido daquele que tirou 18, que a única coisa que fazia era estudar. Sim. Portanto, é verdade isso. O sucesso escolar, tal como tradicionalmente é medido, Claro. não significa necessariamente sucesso profissional. Por isso é que há hoje cada vez mais duas coisas. Primeiro, o ensino informal. Eu, se quero tornar-me especialista numa determinada área, tem razão, eu não preciso ir para uma universidade. Eu vou ao YouTube, ou vou ao Coursera, que são daquelas plataformas com cursos online, que até nem preciso de diploma, mas torno-me um especialista. Estamos a falar numa educação informal. Ou então também posso fazer outra coisa, e todos nós temos que fazer isso, que é formação ao longo da vida. Hoje, e pode ser em muitas áreas. Uma área, por exemplo, fundamental, na minha área do conhecimento, na gestão, é, por exemplo, artes performativas. Tirar um curso de teatro é um ótimo investimento para qualquer gestor. Para qualquer profissão. Então pronto, vamos por aí, para qualquer profissão. Mas não tem nada a ver. Tem a ver com a atitude e com a maneira como se vai comportar. E treinar a empatia. Mas Inês, já agora deixa-me fazer, agora sou eu que vou fazer, vamos pôr ali o Rodrigo de lado. Diga-me uma coisa, e acha que uma disciplina de teatro faz sentido num curso de medicina? Sem dúvida. Eu acho que não. Eu tenho a certeza. Acha que a pessoa de cá fora deve procurar um curso de teatro, mas não no curso de medicina, porque o curso de medicina não é vocacionado para o teatro. Mas nós é que estamos a sinalizar o que é importante. Senão eu ponho teatro em tudo. E diga-me, já agora, e música é importante? É. Então punha música em tudo. E a língua é importante? É. E punha a língua em tudo. Acho que é importante, mas não tem que estar nos cursos. As pessoas têm que procurar cá fora. Isso é na hipótese dos alunos de medicina terem algum tipo de tempo para fazer o que quer que seja. Mas tem de ter. Não, mas não tem. Mas tem de ter. Agora, se me diz assim, o curso é demasiado exigente e eles não têm tempo para respirar, problema do curso. Agora, se a Faculdade de Medicina deve dar teatro e deve dar música, eu acho que não. Da mesma maneira que acho que não deve dar inglês. Quem é que deve dar inglês? As escolas de inglês. Agora, qualquer um de nós tem que saber inglês, porque hoje alguém com ensino superior que não sabe inglês é virtualmente analfabeto. Mas não compete à universidade todos ensinar inglês, porque senão eu já nem dou os cursos. Só dou música, só dou teatro, só dou inglês. Língua portuguesa, fundamental. E perguntar assim, eles não sabem falar. Porquê é que a língua portuguesa é fundamental? Porque ajuda a pensar. A língua falada, quem não sabe falar e não sabe escrever, provavelmente não sabe pensar. Da mesma maneira que a matemática. Eu sou de humanidades, eu sou de letras, sou de filosofia. Para que é que se precisa da matemática? A matemática é uma linguagem, ajuda-me a pensar. Da mesma maneira que a música, há bocado falou na música, é muito importante. A música é outra linguagem, ajuda-me a pensar. Mas acho que os cursos não podem ter lá tudo isto metido. Compete-nos a nós, quando estamos a fazer o ensino superior e depois ir buscar este tipo de competências ao mercado onde elas existem. Eu não me oponho a essa tese. Adicionava era apenas a responsabilidade de alguém até ali tem que me ensinar isto, que eu tenho que ir à procura e que é importante eu procurar. E tudo bem, eu demito as universidades dessa responsabilidade, mas a responsabilidade tem que ser assumida por alguém e certamente não é pelo puto que chega lá com 17 ou 18 anos à faculdade e do nada tem que descobrir que tem que ir fazer teatro porque é bom para o improviso e não sei o quê. Tem que ir fazer música para o pensamento divergente. Tem que ir aprender português porque senão não consegue utilizar o ChatGPT como deve ser, etc. Alguém tem que o ensinar disto. E que pagar. E pagar para fazer isto tudo. Exatamente. Claro. Pagar é a própria pessoa que paga, não será? Pois, mas e se ela não puder? Alguém tem que ensinar que tem que ir trabalhar ao mesmo tempo que estuda. Isso é verdade. Mas deixa-me dizer uma coisa. Essa questão do pagar, isto agora é a minha vertente economista a falar. Eu admito pedir um empréstimo para comprar uma casa. Eu admito pedir um empréstimo para comprar um carro. Eu até peço um empréstimo para comprar a televisão, porque eu pago prestações. Há gente que pede empréstimo para ir de férias. Mas quando diz, meu amigo, e por que não pedir um empréstimo para tirar um curso? Não, isso tem que ser de borla.
eu acho que há aqui qualquer coisa profundamente errado. Em que o único investimento que é verdadeiramente criador de riqueza, eu digo, não, aí eu não vou pedir emprestado. Emprestado é para o carro, é para as férias. Pedir dinheiro emprestado para o meu curso? Não, tem que me dar isso de graça. Há alguma coisa de estado errada nesta sociedade. Acho que a conversa vai quente e vamos ter que a meter um bocadinho a gelar, porque senão ficávamos aqui a tarde toda. Mas antes de acabarmos, eu gostava de vos fazer um teste. Isto é um podcast sobre educação. Sabemos que estamos em Portugal e por isso vocês têm que ser avaliados em relação à vossa performance. E por isso tenho aqui, acho que vai tocar para sair, entretanto. Não sei se há campainha ou não para tocar para sair. Olha, aí está ela. Por isso está na hora, está quase a chegar o próximo professor, acho que é um dos fraguinhos que aí vem dar uma matéria qualquer toda do quadro, mas tenho aqui algumas perguntas que gostava de vos fazer aos dois. Estão prontos? Depois no final da nota a gente depois faz a caderneta, dá lá a avaliação da caderneta e vocês levam para casa. Começamos por ti, Inês. O que é que te faz sorrir? Isto tem que ser assim, Tem flash. Acho que estou-me a lembrar assim de duas coisas. Uma é aquele estado de flow, meio transcendental, quando alguma coisa nos emociona artisticamente. Tipo um filme, uma peça de teatro. Tipo, é dos momentos mais felizes da minha vida. E o outro, acho que não é por estarmos aqui, mas acho que outra coisa que me faz verdadeiramente sorrir é aprender. Aprender uma coisa nova, um doente que tem uma profissão que eu não sei como é que funciona. Sei lá, no outro dia atendi um camionista, sempre quis saber como é que eles fazem para dormir, onde é que eles dormem. E fico super, super feliz. Pronto, acho que é isso. Carlos, o que é que o faz sorrir? Uma boa piada, uma boa anedota. À moda do Porto, com palavrões e ordinarices, ou uma moda de Lisboa? Não sei. Com faca e garfo assim de 3 níveis. Acho que estou eu a sorrir-me e há várias pessoas aqui que estão a sorrir com a sua piada e não precisam dizer nenhum palavrão. Eu acho que há muita coisa na vida que pode ser, que é boa e que nos faz sorrir, e aliás, sem prejuízo de concordar que há muita coisa complicada e há pessoas que têm de facto problemas graves, mas para muita gente somos nós que criamos os problemas. Eu até costumo dizer uma coisa: a vida é demasiado importante para ser levada demasiado a sério. Portanto, respondendo à sua questão, a vida faz-me sorrir. Se tivessem de ter um emprego, Inês, se tivesses de ter um emprego que não requer formação superior, um emprego mais tradicional, o que é que escolherias ser? Eu acho que gostava de ser mestre de cerimónias, onde eu incluo, por exemplo, estar à frente de um restaurante, dizer, pode ir para aquela mesa, hoje está ótima a feijoada. Eu gostava, já várias vezes, quando estou no restaurante, penso, eu gostava de fazer isto. Ainda vou a tempo de ter uma experiência. Ou mestre de cerimónias de outro sítio qualquer, de dar as boas-vindas às pessoas num museu ou qualquer coisa assim. Por acaso tinha um amigo que tinha exatamente esse trabalho, não era empregado de restaurante, era só o tipo que trazia pessoas para dentro de casa. E o tipo limpava bom dinheiro, dentro de casa, diga-se dentro do restaurante, o tipo limpava muito bom dinheiro porque era muito bom fazer aquilo e ganhava a comissão. E por isso lá está, são trabalhos que, e hoje em dia estão na restauração, há oportunidades para ti, acho está forte a restauração. Sem problema. Carlos, se tivesse de ter um emprego mais tradicional, qual seria? Eu antes de ir para a faculdade e ter o curso de Economia, eu pensei em ir para a Arquitetura. Não sei se isto serve para Não, mas isso é preciso estudar. É precisar. Tem que ser um que não precise de estudar. Um que não seja preciso estudar. As pessoas dizem que eu sou um bom relações públicas. Eu não sei se é preciso estudar para ter relações públicas. Mas não é muito diferente daquilo que iam abrir uma casa de mestres de cerimónias. Exato. Carlos e Inês, Sociedade Limitada. Acho que podemos agora depois combinar isso. Ou então, Brito e Mel, acho que com os apelidos fica sempre melhor criar os nomes das empresas. Acho que pode ser. Qual foi o vosso professor ou professora favorito, Inês? Eu não consigo escolher, tenho 3 ou 4. Muito importantes na minha vida. Sou obrigada a escolher? Tens que escolher Ou posso dizer assim? Só podes dizer um. Nós não sabemos quais são os outros. Mas é que podem ouvir, depois ficam tristes de não terem sido escolhidos. Depois mandas-lhes mensagem. A dizer, peço desculpa, mas... Só me deixaram escolher Deixei-te de fora.
Ai, não sou capaz de cometer essa injustiça. Então quebra as regras e diz os 3. Então, eu sou um pouco distraída também. E tive professores que numa fase muito precoce me souberam cativar muito em várias disciplinas. Destaco uma professora de português, uma professora de matemática, um professor de fisicoquímica, sim. Tem nomes? Ai, não vou dizer. Mas o professor de fisicoquímica, vou só dizer, o professor de fisicoquímica mobilizou a escola inteira para levar os alunos ao CERN. Tipo, sabia lá o que era o CERN? Tipo, que eram partículas, acelerador de partículas. Eu hoje olho para aquela matéria e penso assim, nunca na vida iria trabalhar com aquilo, mas naquele momento da minha vida aquilo era a fascinação absoluta, porque ele nos transmitia aquilo de uma forma. Pronto, eu acho que se calhar eu tenho que ir para o professor de fisicoquímica. Boa. Carlos? Os professores que mais me marcaram foram os meus pais. Não Mais vale. recentemente foi o meu filho. Tem 30 anos, menos 37 do que eu. Aprendi imenso com ele. Se me perguntar, mas olha, agora quero mesmo um professor daqueles que ganham dinheiro no fim do mês para ensinarem. Eu tenho vários também, mas vou nomear aqui um professor, digo já o nome. Eu estou à vontade porque os meus já devem ter todos morrido, portanto não está cá ninguém para ouvir e para ficar Para se ofendido. ofender. No MBA em Lisboa, John O'Shaughnessy, ele era professor da Universidade de Colômbia, professor de marketing, absolutamente fantástico. Era dos tais professores que nos fazia apaixonar e muito da minha paixão pelo marketing começa com esse professor. Qual foi a... Diz. Precisava dizer uma coisa, agora por causa disto. Acho que nós devíamos ter, esta ideia não é minha, acho que é do meu amigo Miguel Herdade, também deves conhecer. Devia haver uma forma de nós podermos retribuir aos nossos professores do passado, tipo um ranking do super professor. É um bocadinho isso que estou a tentar fazer aqui convosco, para ver se eles resolvem. Os seus já morreram, pronto, já não. Mas o seu filho vai ouvir, espero eu. O meu filho ainda vai a tempo. Os portugueses falam mais para dizer mal e devíamos ter um canal de Shout out. shout, exatamente. Era tão bom. Yeah. Eles merecem. Porque assim não, se calhar ficam sem saber a importância que Isso é tiveram. que eu estava a dizer para dizer os nomes, que é para eles saberem quando ouvirem isto. Pois é. Entretanto, lembrei-me de outro. Que era um professor de inglês do Instituto que fazia uma coisa que nunca nenhum professor fez até agora, que era... ele metia tipo os temas numa caixa e podia calhar sermos a favor ou contra. Independentemente da nossa crença. Mas nós tínhamos que defender aquela posição e acho que isso me influenciou muito para o pensamento crítico. Pá, eu vou fazer uma homenagem a um também, que me lembrei agora, que foi das pessoas que mais me marcou e que ali o Quaresma também o teve. Foi um professor que nós chamámos de Zeca Afonso, era o professor G. Afonso. Uma vez apresentei uma gala na universidade e o tipo recebeu um prémio. E foi receber o prémio e antes de fazer o discurso de agradecimento virou-se para mim e disse e o agradecimento vem por causa disto, porque estou aqui hoje. Se tu algum dia fores tão bom a ser engenheiro como és a comunicar, vais ser muito bom na vida. Como se vê hoje, de engenheiro tenho pouco. Por isso, o Zeca Afonso acho que foi um grande professor também, que inspirou também com uma pequena frase, de facto pode mudar muita coisa. Para terminarmos, se pudessem mudar uma coisa na educação, e neste só uma coisa na educação em Portugal, o que é que mudariam? Sou sempre eu em primeiro, tenho menos tempo a pensar. Carlos, o que é que mudaria em primeiro lugar? A mentalidade dos professores. Já está. Já está. Na sequência de tudo aquilo que eu disse. Claro. Porque um professor não é alguém que ensina, é alguém que fundamentalmente aprende durante toda a vida. E que nas horas vagas ajuda os outros também a aprenderem. Não acho que haja muitos professores a pensar assim. Eu vou escolher, se calhar acrescentar uma quinta missão às 4 que a professora elencou das universidades, que é assumir um segundo currículo, para além do currículo académico, que as universidades tivessem um currículo afetivo, onde se inclui, claro, a inclusão dos diferentes. O que se passa nas universidades é um laboratório do que se passará depois no mundo lá fora. Esta lógica de incluir a diferença, de adaptar para a diferença,
acho que seria, se tivesse assumido, era melhor. Se houvesse prémios do mais inclusivo, do aluno que se mobilizou mais para ajudar o outro, acho que teríamos um mundo melhor. Obrigado aos dois por terem vindo. Um gosto. Gostei muito. E ficam, acho que aqui, ótimas dicas para quem quiser agarrar nelas, fazer alguma coisa de bom. Quem não quiser, ficará certamente na mesma e não ficará pior. Obrigado. Gostava de saber se alguém tem alguma pergunta. Sei que a hora já passou daquilo que era previsto, mas ainda ninguém se foi embora, por isso à partida não estamos a chatear muita gente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, temos espaço para fazer uma perguntinha, provavelmente. Se ninguém quiser, também ficamos à vontade e ficamos por aqui. Uma perguntinha ali. Neste momento, como mãe, tenho uma criança neurodivergente. E então surge, como é que nós vamos dar este boost aos nossos filhos, aos nossos educandos, nesta motivação para procurar um bocadinho, porque como falaram, é muito cedo que eles têm que escolher e às vezes não encontram as melhores escolhas. E como é que se faz isto? Isso é uma pergunta com muitas camadas e é uma resposta de $1 milhão. Mas eu apostava no nicho certo para ele. E esse nicho pode ser até fora da escola. Ou seja, ele encontrar a sua paixão, que pode ser... Eu dou sempre o exemplo das artes marciais, porque por algum motivo tenho várias pessoas na consulta que encontraram o seu nicho nas artes marciais. Pode ser na música, pode ser na cozinha. Um sítio onde a pessoa volta à mesma ideia de há pouco, que entra em contacto com o seu potencial. Eu sou mesmo bom a fazer isto, eu tenho valor, eu vou conseguir. Portanto, acedendo ali, depois pode metastizar para a escola. Metástase em bom, não é mau. Por outro lado, também pode ser importante encontrar a escola certa. Há professores que salvam, e quase sempre, os professores muito sensíveis à neurodivergência, são pais, irmãos, eles próprios neurodivergentes, e eles andam aí, e andam cada vez mais. Porque, tal como quando se assumiu que ser esquerdino não era um problema, apareceram esquerdinos por todo lado, agora também estão a aparecer, as pessoas neurodivergentes estão-se a soltar, estão a mostrar quem são, as suas cores. Eu funciono assim, tem um problema e tiver algum problema com isso, pronto, e há pessoas assim. Há estruturas, tipo grupos de pais, grupos de mães, normalmente, onde são trocadas dicas de, olha, esta escola aqui, ou esta universidade. De resto, esqueci-me de dizer, existe um grupo que se chama Ensino Superior Mais Inclusivo, que é constituído por pessoas com vários tipos de diferenças, incluindo neurodivergência, mas também surdez, falta de mobilidade, essas coisas, e essa associação pode dirigir a pessoa para a universidade mais inclusiva, porque eles ouvem relatos de múltiplos alunos. Portanto, acho que eu estou aí muito pelo contexto, porque o contexto realmente é tudo na neurodivergência. Ele está no nicho certo para ele. Às vezes não se encontra logo à primeira, mas o importante é estarmos alertas e seguirmos as pistas da criança. Esta criança gosta disto, vamos por aqui. Dá trabalho. Boa sorte. Posso fazer uma pergunta? Obrigado. Bem, Jorge Quaresma, tive o privilégio de ser amigo do Ruca e aluno do professor Carlos Brito, por isso é que também estou aqui, porque moro muito perto e aproveitei este momento para matar 2 coelhos. É um gosto vê-lo. Uma pergunta para a Inês, e que serve também um bocado... Que ela já nos ouviu muito. Exato. Este problema que os jovens estão a ter, eu falo contra mim porque eu acho que também estou a sentir um bocado isso ultimamente, mas eu tento ser um bocado contra esse espírito. Não será excesso de protecionismo de uns pais que querem tirar o sofrimento, todo o tipo de sofrimento aos filhos? Crianças, vou falar uma criança que não tem problema nenhum, porque as que têm problemas precisam de ajuda extra.
Uma criança que não tenha problema nenhum, o tipo de parentalidade em que, como estavas a dizer, em que não deixamos que a criança falhe, caia, é realmente um tipo de parentalidade que pode ter outcomes piores. Isto agora tentando resumir o sistema de vinculação, de certeza que as pessoas aqui já ouviram falar na vinculação mãe-bebé ou figura parental, filho, vá. O ideal é que a gente deixe a criança ir explorar o mundo, dando-lhe a sensação de que quando ela quiser voltar, nós vamos estar lá para a receber, e que se ela falhar ou se cair, que nós vamos poder ajudá-la. Isto é o ideal. O que acontece no exemplo que estás a dar e que é muito mais frequente hoje em dia é duas coisas. É ai, não vais que tu vais-te aleijar. E o segundo é, a criança vai, aleija-se e os pais, eu disse-te! Ou seja, isto gera medo do mundo, medo da falha, o mundo é um lugar perigoso, eu vou cair de certeza. Pronto, e isso tem tendência, tem vindo a aumentar, é verdade, gerando adultos que depois não exploram com propriedade, com segurança na sua capacidade de resolver os problemas. Pronto, a alternativa será, vai lá, eu estou-te a ver, vai lá. E a criança vai, cai, pronto, a seguir vai ser melhor. Vamos sentar outra vez. Pronto, isto é tentando resumir, ultra-resumir. Mas concordo que tem havido, parece-me que há uma parentalidade de helicópteros cada vez maior e uma segunda coisa, uma patologização do sofrimento normal. Tipo, a pessoa verte umas lágrimas, temos que ver porque isto é grave, porque isto deve ser uma depressão, temos que resolver isto. Pronto, diria as duas coisas. No outro extremo, eu trabalho no outro extremo, que é no extremo das pessoas que precisam realmente de muita ajuda e que têm sofrimento à séria, e à séria mesmo, em que acabam, no limite, se não houver intervenção, acabam, estas palavras feias, tem que se dizer, acabam em suicídio. Pronto, portanto, não gosto de confundir as coisas. Eu, como psiquiatra, estar aqui a dizer que deitar umas lágrimas já é mau, quando eu trabalho em que é mau mesmo. Ok, pronto. Cagando a confusão, cadê? Não, mas Inês, agora eu vou pegar na pergunta e vou eu fazer. Não aconteceu casos de aparecer lá os pais com o filho e chegar ao fim e descobrir que quem precisa de apoio são os pais? Isso é para o nosso cada dia. Okay. Isso é muito, muito, muito frequente mesmo. E nesse caso o que é que faz? Em terapia familiar nós chamamos o paciente index, é a pessoa que está indexada como doente, mas muitas vezes o paciente identificado é o fruto de um sistema em que muita coisa está mal. Quando nesses casos temos que agir sobre o sistema, passo a expressão, que é uma intervenção sistémica. E às vezes é curioso que a peça-chave para resolver o problema do sistema é, por exemplo, aquele irmão que nem é para ali chamado. Que está tudo bem com ele, que não se mete em nada, mas eles são todos tão engalfinhados que a gente tem que ir ao filho do meio para ele abanar o sistema e as coisas naturalmente fluírem para um equilíbrio melhor. Isto também tentando resumir terapia familiar em segundos. Muito bem. Acho que ficamos por aqui, Inês. Carlos, obrigado. Foi um gosto e obrigado a todos por terem estado. Obrigado.